o que mais me incomoda, principalmente no segundo tempo, é saber que o Porto Cabedelo é uma equipe muito limitada, e saber que se fosse um adversário um pouco mais qualificado, o Vasco poderia ter saído do jogo facilmente, ou com um empate, ou até derrotado. Se é uma equipe que força um pouquinho mais, pela postura que o Vasco estava tendo, pela bagunça do Vasco no segundo tempo, pela falta de controle, pelo nervosismo desses jogadores que erraram demais. Porque quando a gente fala aqui, gente, parece até que é só culpa do Carille. É o Carille que é xingar e tudo mais. E, cara, com todo respeito, o Carille tem muita culpa. O Carille tá fazendo um trabalho ruim no Vasco da Gama. Eu concordo com tudo isso. Mas existem coisas, cara. Ainda mais vendo lá, ao vivo. Eu fui de social hoje, porque o SBT tem direito aos ingressos por serem detentores dos direitos de transmissão. Então eu tive cortesia, levei meu pai, levei meu irmão. Cara, a social ela te deixa de cara. Então você vê cada detalhe. Pra quem gosta e estuda futebol, é mais gostoso ainda de ver. O Vasco erra muito, gente. O Vasco erra muito tecnicamente. É muito erro bobo. É muito erro de fundamento. Erro técnico mesmo. Então assim, sem dúvida alguma, o Carille é o maior culpado de todos por esse time não jogar bem. Ele é o maior culpado de todos pelo Vasco não apresentar um bom futebol a ponto do Porto Cabedelo ser massacrado em São Januário. Porque se você poupa 8 jogadores, e você vai pro jogo contra uma equipe muito inferior à sua, em São Januário, e você não massacra essa equipe, é porque você não tá treinando essa equipe direito. É porque tem algum problema no seu trabalho. Compreende? Mas, cara, é muito erro técnico. Muito, muito. Isso me espanta um pouco. Isso me espanta porque eu me preocupo. Porque a saída de bola ela depende de acerto técnico. A forma como o Léo Jardim, por exemplo, segura jogo, como ele demora na reposição, como ele demora para poder armar o jogo, como jogadores como o Verratti, como o Garrett ficam desesperados. Teve uma bola que o João Vitor lançou na saída de bola que ele não conseguiu sair. Primeiro ele errou no passe, aí depois ele tentou lançar. E aí ele lança a bola pra fora. Cara, a expressão do Verratti nesse momento é... Por quê? Porque esse time, além de mal treinado, ele erra muito também. Ele erra muito, tecnicamente. E é por isso que, repito, eu me preocupo também com os jogadores. Também com a qualidade técnica deles. Porque eu acho esse elenco bom. Eu acho esse elenco decente para os objetivos que o Vasco tem até o meio do ano. Depois tem que reforçar, obviamente. Mas a culpa é do Carille? Sem dúvida. A culpa também é do Carille. Mas, cara, eu vejo esses jogadores, na minha visão, errando bastante. E isso faz com que resultados que podem parecer fáceis se tornem difíceis. Se tornem complicados. Porque eu vou te falar. Hoje a torcida, com 30 minutos de jogo, ameaçou uma vaia. Aí o Vasco melhorou dentro do jogo, no primeiro tempo, fez o gol. Aí essa mesma torcida estava esperando, uma parte dela, o segundo tempo. Aí a torcida esperou mais 30 minutos, depois, fora Carille. Fora Carille. Fora Carille. Com razão? Com razão. Em algum momento, com razão, porque o Vasco não jogou nada no segundo tempo. Mas a verdade é a seguinte. Se o Coutinho acerta um dos 2 gols, é 2-0. Se o Vasco aproveita mais 3, 4 oportunidades, não seria nenhum absurdo o Vasco ter saído hoje de São Januário com 4-0 no placar. E aí a minha pergunta seria, vaiariam o Carille? 4-0, 3-0. 2 eu acho até que vaiariam. 3-0. Se o Vasco tivesse sido efetivo, apesar de não ter jogado nada no segundo tempo. Se o Vasco tivesse sido letal, 3-0, vaiariam o Carille? Eu me pergunto se vaiariam mesmo, tá? Eu acho que não. Dito isso, é natural que com o segundo tempo moroso, lento, desorganizado, por ter poupado, por ter tudo isso acumulado com o que aconteceu no jogo contra o Melgar, com toda a razão, com o que aconteceu no jogo contra o Corinthians, com toda a razão. Tudo isso acumula e você leva para o jogo de hoje. E no jogo de hoje, eu tinha certeza. Se o Vasco não fosse fazer
uma goleada, se o Carille não conseguisse fazer o time dele jogar de uma forma totalmente avassaladora e que fizesse 3-4, obviamente o clima ficaria insustentável. Então, eu acho que a torcida tem razão nas reivindicações dela. Acho que falar de momento, o momento que eu deveria vaiar ou não, eu sou sempre a favor de vaiar apenas após o apito final. Não gosto de vaiar dentro do jogo, isso não tem a ver com o Carille especificamente. Pode ser qualquer atleta, pode ser qualquer treinador. Para mim, vaiar enquanto o jogo acontece, você tá passando uma energia negativa para dentro de campo. E porque faz muita diferença. Conversa com qualquer atleta. Qualquer atleta. Pode ser de Série C, pode ser de Série B, pode ser de Série A. Pode ser de qualquer esporte de alto nível. Se tem alguém te vaiando, meu amigo, e nesse caso, tem quase 20 mil pessoas te vaiando, e você ainda tem que trabalhar, ainda tá dentro do jogo, ainda tem que jogar, ainda tem que cumprir o seu trabalho, amigo, isso atrapalha. Então, eu não sou a favor de vaia durante o jogo. Mas eu não tô aqui para ensinar ninguém a torcer, tá? Eu acho que o torcedor é legítimo, tem todo o direito de pagou o ingresso, tá lá, não tá gostando, vaia. E isso faz parte do futebol. O futebol não começou hoje, o futebol não vai terminar amanhã. Isso vai ser assim pro resto da história do futebol brasileiro. Essa é a grande verdade. Porque faz parte da nossa cultura. Compreende? Eu até vi o vídeo do Carille saindo ali, correndo, né? Correndo e a galera fora Carille, fora Carille. Claro que eu fico com pena da pessoa, mas ali ninguém tá falando fora Carille por causa da pessoa. Ninguém tem nada contra o Carille como pessoa. É fora o trabalho dele. É o profissional. As pessoas estão vaiando o profissional. E eu consigo entender, consigo diferenciar. Espero que ele também consiga. Apesar de eu entender também que é muito difícil você conseguir separar essa situação. Então o resumo é o seguinte, galera. A grande verdade não é se o Carille vai cair. É quando o Carille vai cair. Quando o Carille vai cair. Porque final de semana tem jogo contra o Sport, que é um adversário mais difícil, que é um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro. O Vasco pode até ganhar. A chance é boa do Vasco ganhar em São Januário. Vocês concordam comigo? A chance é boa. Mas, quando? Porque a torcida do Vasco já demitiu o Carille. Não adianta. Não tem mais pavio pro trabalho dele. Eu lamento isso? Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza?
Depois que eu ouço a entrevista do Verratti, depois que eu ouço a entrevista do Léo Jardim, eu começo a achar que esse pavio tá curto demais. Mas é impossível eu não constatar aqui pra vocês de que, tanto nas redes quanto no estádio, qualquer tipo de resultado, não vou nem dizer negativo, porque hoje o Vasco venceu e vaiaram. Qualquer tipo de resultado que não seja uma vitória larga, que não seja uma vitória confortável, vai ser o suficiente para o torcedor xingar o Carille. Então, não tem mais clima. Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. Porque eu não sei se vocês viram, a entrevista do Verratti e a entrevista do Léo Jardim, eles saem em defesa do Carille. Inclusive, eu tava no jogo, mas eu li, vocês podem me confirmar no chat, para quem viu da TV, que o Verratti chamou o time inteiro para comemorar com o Carille. E que ele fala na entrevista o seguinte: realmente, se ninguém apoiar, se ninguém ajudar, não vai dar certo. Não vai dar certo. E a verdade é que eu gosto de ouvir os atletas, principalmente um atleta como o Verratti, principalmente um atleta como o Léo Jardim, que são talvez os dois únicos jogadores unânimes na minha visão desse time. Gosto de outros jogadores, mas unânimes por tudo que fizeram nos últimos 2 anos. Léo Jardim e Verratti são os caras que eu paro pra escutar e falo: peraí, opa, esses caras já passaram por poucas e boas, esses caras já foram importantes pra caramba pro Vasco e eles defenderam o Carille. Então, eu realmente começo a pesar essa situação. Porque muita gente falou, na época do Rafael Paiva ninguém defendia. Ninguém defendia porque todo mundo entendia que o trabalho não era tão bom assim. Isso é informação. Os jogadores, no final, principalmente do trabalho do Paiva, estavam insatisfeitos com ele. E ninguém defendia sim. O Maicon defendeu ele em entrevista também. O ponto é que os jogadores entendiam também que ele não tinha mais de onde tirar. E foi isso que aconteceu no final das contas quando ele perdeu o Adson e o David. O Carille, com essa situação, ele tem um aval dos jogadores, cara. Ele tem um aval do grupo. Ou pelo menos da maior parte do grupo. E aí a pergunta que eu faço pra vocês é pra demitir? Porque se for pra demitir, isso é um recado pra diretoria, que demita agora. Independentemente de ter vencido, empatado ou perdido. Porque perder mais tempo com o técnico, que para boa parte da torcida já está demitido, se a diretoria não tem a convicção de que esse cara é o cara certo para fazer o trabalho, o Vasco está perdendo tempo. O que vai esperar? Empatar no final de semana? Não vou nem dizer perder. Tá esperando empatar? Ou tá esperando perder? Porque pode vencer o Sport. E aí daqui a pouco tem mais 2 jogos, daqui a pouco é o Flamengo. Dia 19 é o Flamengo. Aí vai pro jogo contra o Flamengo com o técnico demitido, ou com o técnico interino, ou com o Felipe no banco. Mais uma vez, metodologia de trabalho mudada, preparação física mudada, jogadores tendo que aprender novas ideias, tendo que se adaptar de forma diferente. Mais uma vez. E repito, gente, eu não tô defendendo o trabalho do Carille. Eu tô pensando em colocar na balança. Vai deixar para demitir no final de semana? Que se não tiver convicção no trabalho, tem que demitir hoje. Tem que demitir agora. Se não tem convicção, se o trabalho da diretoria junto ao grupo de jogadores, que deixa muito a desejar também, tá? Que não é culpa só do técnico, não. O grupo de jogadores acredita no trabalho do treinador? Essa é a pergunta. Que quem joga são eles. Quem tem a capacidade de definir se o Vasco vai bem ou vai mal, além do treinador, com certeza e principalmente são os jogadores. Quem executa as ideias do treinador são os jogadores. E aí eu me preocupo, porque eu entendo a manifestação da torcida, entendo a torcida gritando, vaiando, pedindo fora Carille, entendo tudo isso. Não tô tirando razão, não. Mas aí a diretoria, depois da entrevista do Verratti, depois da entrevista do Léo Jardim, certamente não é só a opinião deles, é a opinião da maioria do grupo, vai lá e demite o Carille. Qual é a convicção que a diretoria vai estar passando pro grupo de jogadores?
Então, assim, pensar de forma emocional é fora Carille. Sem dúvida alguma é fora Carille. Com o que o Vasco apresenta de futebol em campo, é fora Carille. O Vasco não tem uma equipe que consiga passar confiança pro seu torcedor. Essa aqui é a grande verdade. E o torcedor é o maior termômetro. E nem digo só de rede social. Principalmente é a do arquibancada. Agora, na prática, a teoria é outra. Na análise fria, você tem 2 líderes defendendo o técnico. Uma autoavaliação que os próprios jogadores têm que ter. Porque o Vasco não joga mal só porque é desorganizado, não, gente. Eu vou falar novamente. O Vasco jogou mal tecnicamente contra o Santos no primeiro tempo. O Vasco conseguiu virar a partida. O Vasco, individualmente, decidiu o jogo contra o Melgar, principalmente Felipe Coutinho e Verratti, e fizeram 3-1. E o Vasco entregou 2 gols, por mais que tenha muita culpa do treinador, recuando a equipe. São erros técnicos também que aconteceram. Contra o Corinthians, o Vasco tomou 5 gols. Um Corinthians que tinha perdido pro Huracan na semana. Dentro de casa. Um Corinthians que não fez força. Não fez força. 8 reservas, ok. Mas tomar 5? Porque tomou 5. A culpa é só do técnico? Aí hoje, mais uma vez, 1-0, magrinho. Jogou bem no primeiro tempo, jogo terrível no segundo tempo. Mas o Vasco finalizou 22 vezes, 10 no gol. E perdeu muitas chances. Claras, inclusive. Poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. Como poderia ter se embananado por conta da desorganização tática e ter sido 1-1 dentro de São Januário. E aí? E aí? O ponto é o seguinte. É aí que a diretoria tem que mostrar que tem convicção ou não. Porque se está convicta no trabalho, meu amigo, com todo respeito, quem está ali no dia a dia é a diretoria. Quem está ali conversando e tendo contato com os jogadores é a diretoria. Quem vê o treinamento do Fábio Carille é a diretoria. O maior termômetro do trabalho do Carille é a diretoria. Porque, teoricamente, além de torcedores, eles são pessoas que estão ali no dia a dia e que, teoricamente, são profissionais também. Eles acham que dá pra melhorar? Acha que dá pra melhorar. Então tenha convicção, independentemente de qualquer manifestação de torcida, mantenha o treinador. Agora, acha que não dá pra melhorar? Não é só por causa de vaia de torcida, não. Se acha que não dá pra melhorar, não dá pra jogar a temporada do Vasco no lixo. Então toma a decisão rapidamente. Toma a decisão e demite. Porque pro torcedor, pra maioria do torcedor, o Carille está demitido. A gente só tá esperando quando que isso vai acontecer. Qual vai ser o tropeço dele.